Olá, apostadores do canal Loteca da Sorte e Palpite. Hoje trazemos para vocês o resultado do concurso da Loteca de número 1232. O prêmio estava estimado em 4 milhões de reais e os jogos deste final de semana foram esses. Jogo 1, Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras venceu o Corinthians por 1-0. Jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista na Neoquímica Arena. Um dos momentos decisivos do jogo foi a cobrança de pênalti perdida pelo corintiano Memphis, que poderia ter empatado o jogo. Com esse resultado, o Palmeiras assumiu a vice-liderança geral da fase classificatória do estadual. Resultado final: Corinthians 0, Palmeiras 1, coluna 2. Jogo 2, Portuguesa e Ponte Preta. O Portuguesa venceu o Ponte Preta por 2-0 em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. Com esse resultado, a Ponte teve seu rebaixamento decretado para a Série A2 do Paulistão. Resultado final: Portuguesa 2, Ponte Preta 0, coluna 1. Jogo 3, Asa e Penedense. O Asa venceu o Penedense por 2-0. Com esse resultado, o Asa encerrou a fase classificatória do Campeonato Alagoano na liderança isolada e invicta, em primeiro colocado com 17 pontos. O Asa mostrou a sua superioridade técnica. Logo aos 3 minutos de jogo, o atacante Alex ampliou a vantagem por 2-0 antes do intervalo. O Penedense teve a melhor chance aos 32 minutos do segundo tempo, porém o goleiro Cris do Asa realizou uma grande defesa mantendo o placar em 2-0. Resultado final: Asa 2, Penedense 0, coluna 1. Jogo 4, Ceilândia e Capital. O Ceilândia estava como favorito neste jogo, porém perdeu em casa no estádio Abadião por 3-0 da Capital, válido pela 6ª rodada do Candangão. O Capital dominou o confronto desde o início, impondo seu ritmo fora de casa. Tobin abriu o placar e depois Alisson ampliou o marcador com mais 2 gols, finalizando a partida em 3-0 para o Capital. Resultado final: Ceilândia 0, Capital 3, coluna 2. Jogo 5, Portuguesa e Nova Iguaçu. O Portuguesa venceu o Nova Iguaçu por 1-0, jogo válido pela 6ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Com esse resultado, a Nova Iguaçu foi eliminada da competição. Resultado final: Portuguesa 1, Nova Iguaçu 0, coluna 1. Jogo 6, Atlético Minas Gerais e Atlético. O jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro terminou empatado em 1-1. No primeiro tempo, o Atlético abriu o placar vencendo por 1-0. No segundo tempo, o Atlético buscou o empate e o Galo não conseguiu segurar, terminando com o placar de 1-1. Resultado final: Atlético 1 e Atlético 1, coluna do meio, zebra. Jogo 7, Novo Horizontino e São Bernardo. O Novo Horizontino venceu o São Bernardo por 2-1 em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Paulista 2026. Com esse resultado, o Novo Horizontino garantiu a liderança do grupo. O confronto foi marcado por expulsões no lado do São Bernardo, que influenciou no andamento do jogo. Com esse resultado, o Novo Horizontino chegou aos 16 pontos, mantendo a liderança. O São Bernardo, por sua vez, permaneceu com 8 pontos e ocupa a 10ª colocação fora da zona de classificação. Resultado final: Novo Horizontino 2, São Bernardo 1, coluna 1. Jogo 8, Guarani e Botafogo. O Guarani perdeu em casa no estádio Brinco de Ouro. Resultado final: Guarani 0, Botafogo 2. O Botafogo dominou a partida e garantiu a vitória, que mantém vivo na disputa por uma vaga nas quartas de final. Resultado final: Guarani 0, Botafogo 2, coluna 2. Colocamos zebra aqui porque no último jogo o Guarani havia vencido o Botafogo por 2-0. Jogo 9, Brusque e Concórdia.
O confronto foi válido pela classificação nas semifinais do Campeonato Catarinense. Como no primeiro jogo havia terminado em 0 a 0, o novo empate de 1 a 1 levou à decisão por pênaltis, onde o goleiro Nogueira se destacou ao defender uma cobrança e o Brusque venceu o Concórdia por 5 a 4. Com a classificação, o Brusque avança para as semifinais do estadual. Porém, o resultado válido para a Loteca é no tempo normal de jogo. Então, 1 a 1. Brusque 1, Concórdia 1, coluna do meio, zebra. Jogo 10. Flamengo e Sampaio Corrêa. Na partida válida pela sexta rodada da Taça Guanabara, Flamengo goleou Sampaio Corrêa, garantindo a classificação antecipada do rubro-negro para as quartas de final. Resultado final: Flamengo 7, Sampaio Corrêa 1, coluna 1. Jogo 11, Juazeirense e Bahia. Partida válida pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Baiano 2026 terminou empatado em 1 a 1. O Juazeirense abriu o placar com o gol de pênalti de Bravo e o Bahia empatou o jogo com o gol de pênalti do atacante Everaldo. Com esse resultado, o Bahia perdeu o aproveitamento de 100%, porém segue isolado no campeonato como líder invicto no Baianão 2026. Resultado final: Juazeirense 1, Bahia 1, coluna do meio, zebra. Jogo 12, Vila Nova, Goiás e Jataiense, Goiás. Disputa válida pela oitava rodada do Goianão 2026 no Estádio Olímpico. No primeiro tempo, o Jataiense abriu o placar com o gol de Assis aos 2 minutos e depois Vila Nova conseguiu empatar o jogo aos 46 minutos com o gol. O Jataiense abriu o placar no primeiro tempo com o gol de Assis aos 2 minutos de jogo e Vila Nova só conseguiu empatar o jogo aos 46 minutos com o gol de Della Torre. No segundo tempo, Vila Nova voltou com fôlego renovado e ampliou o placar aos 17 minutos, depois aos 37 e aos 48 minutos. Placar final: Vila Nova 4, Jataiense 1. Com esse resultado, Vila Nova ocupa o segundo lugar com 18 pontos, enquanto Jataiense fica em terceiro com 14 pontos. Vila Nova e Jataiense, coluna 1. Jogo 13, Paysandu e Remo, jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Paraense no estádio Mangueirão, terminou empatado em 1 a 1. O Paysandu abriu o placar com o gol de Ítalo e no segundo tempo o Remo empatou com o gol contra do zagueiro Quintana, devido à expulsão do jogador Brian. O Paysandu jogou todo o segundo tempo com um jogador a menos. Com o empate, o Remo permanece na liderança com 8 pontos, enquanto o Paysandu termina em terceiro com 7 pontos. Resultado final: Paysandu 1, Remo 1, coluna do meio. Jogo 14, Ceará e Fortaleza, jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Cearense no Arena Castelão, terminou empatado em 0 a 0. Esse jogo foi marcado como muito disputado, mas com pouca eficiência ofensiva de ambos os lados. Resultado final: 0 a 0, coluna do meio, zebra. Quantidade de zebras neste jogo: tivemos 5 zebras, premiação para 14 pontos, não houve ganhadores. Para 13 pontos foram 6 apostas vencedoras, que levaram o valor de R$ 42.781,05 cada aposta. Valor acumulado para o próximo concurso: 5 milhões. Inscreva-se em nosso canal para não perder nenhum vídeo. Ative o sininho, dê um like e compartilhe nosso vídeo. Muito obrigado a todos e até a próxima.